Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. O Glorioso volta a campo hoje às 18h30 para enfrentar o Flamengo no clássico da rivalidade no estádio Newton Santos pelo Campeonato Brasileiro. E o Fogão, para voltar à liderança, precisa vencer o rival mais tarde na nossa casa. Isso porque ontem, fora de casa, o Fortaleza venceu o Red Bull Bragantino por 2-1, dormiu na liderança do Brasileirão. Que o Fogão faça uma grande partida e vença o Flamengo. Se puder, vá ao estádio Newton Santos e apoie o Glorioso. Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, falo sobre a partida de mais tarde. Pois é, galera, o Botafogo vem fazendo um rodízio, mas sempre com peças muito interessantes. Nem sempre o Botafogo joga bem, só que é um dos candidatos ao título do Campeonato Brasileiro e um dos candidatos também ao título da Libertadores. Porque eu falei sobre o rodízio que o Botafogo, como outras grandes equipes do futebol brasileiro, vem fazendo. Porque neste momento o Botafogo precisa usar o que tem de melhor, claro, com toda a análise da fisiologia, do departamento médico, da preparação física e do técnico Arthur Jorge. O Botafogo teve uma partida muito difícil na última quarta-feira, venceu bem o Palmeiras por 2-1 no Newton Santos, primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores para o Fogão, e tem o jogo da volta na próxima quarta-feira às 21h30 em São Paulo. Só que o Glorioso briga pelo título brasileiro e hoje tem um confronto direto com um rival da nossa cidade também. O Flamengo também busca o título nacional e tem time para isso. Então é importantíssima a partida de mais tarde no Newton Santos. Que o técnico Arthur Jorge esteja preparando muito bem esse jogo, que os jogadores entendam a necessidade da vitória mais tarde. Então, claro, vou falar novamente com a análise de todas as pessoas envolvidas. O Botafogo tem que ter cuidado sim para escalar, para colocar jogadores de qualidade em campo, mas não pode tirar pé de dividida, não pode diminuir o ritmo na velocidade, na transição. O Botafogo tem que jogar muito bem mais tarde e, claro, principalmente vencer o Flamengo. O adversário tem muitos problemas também por questão física, mas que o Botafogo não caia nessa. O Glorioso está sem o Jefinho já há algum tempo, está se recuperando. O Júnior Santos também está fora. Eduardo, só que felizmente o Glorioso fez ótimas contratações, principalmente do meio para frente. O planejamento com relação a um zagueiro está atrasado ainda. O Botafogo precisa contratar pelo menos mais um zagueiro e agora com o afastamento do lateral direito Damian Soares, mais um lateral para o lado direito, já que o Rafael ainda se recupera de um problema no joelho, e o Matheus Ponte é o único disponível de ofício para a posição. Claro que o treinador eventualmente pode, por exemplo, escalar o Tietê, que já jogou por ali, mas falando em lateral direito de origem, o Botafogo tem hoje o Matheus Ponte. Precisa contratar mais um atleta para a posição. Pois bem, galera, diante disso tudo, o Fogão pode ir a campo, por exemplo, com John no gol, Matheus Ponte na lateral direita, na zaga, o Bastos ao lado do Barbosa, ou o Danilo Barbosa ao lado do Barbosa para descansar o Bastos. O Lucas Alter está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, assim como o Marçal está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e eu acredito muito na entrada do Marçal contra o Palmeiras, principalmente por conta da possibilidade do Estevão ser titular. Então ele está suspenso, não pode jogar hoje, e o Cuiabano pode atuar pelo lado esquerdo. Então, John, Ponte, Bastos e Barbosa, ou Danilo Barbosa e Barbosa com o Cuiabano. No meio-campo, o Alan pode entrar no lugar do Marlon ou do Gregory e poderemos ter um dos dois ao lado do próprio Alan, com o Almada precisando ganhar mais ritmo e entrosamento com os jogadores do Botafogo, sendo titular também trabalhando como um meia. Por um lado, podemos ter o Carlos Alberto com o Tiquinho Soares como centroavante e o Savarino
pelo lado esquerdo. Fabiano, e o Luiz Henrique? Saiu muito cansado na última partida. Será que tem condições de ser titular hoje, sem que também fique prejudicado para a partida de quarta-feira? Por isso eu penso no Bastos, de repente, descansando, também num dos volantes e no próprio Luiz Henrique. Se puder jogar 60 minutos, que comece atuando então e contribuindo muito pelo lado direito com o nosso fogão. Mas eu acredito na entrada do Matheus Martins no time, o Tiquinho também como titular, com o Igor Jesus descansando um pouquinho no banco de reservas, o Tiquinho que arrebentou no Clássico do Maracanã em 2023, jogou muito, uma das maiores atuações individuais de um jogador do Botafogo que eu vi no estádio, Botafogo com 1 a menos e o Tiquinho botando o Flamengo no bolso, foi 3-2 pro Fogão. Aí no jogo do segundo turno, no Nilton Santos, ele estava voltando de lesão grave no joelho. Depois, no Campeonato Brasileiro, primeiro turno agora em 2024, ele tinha se lesionado poucos dias antes na Libertadores, então não pôde atuar contra o Flamengo e quem sabe o Tiquinho então arrebentando no Clássico de mais tarde também no Nilton Santos. O que eu falei aqui é uma ideia de time, coloquei o Carlos Alberto como titular, talvez ele não seja titular, talvez o Botafogo tenha outras soluções. É um time que, como eu disse, principalmente na zona ofensiva hoje, tem muita qualidade. Eu não falei do Tietê, por exemplo, também podendo jogar com um outro meio-campista no banco. O técnico Arthur Jorge vai ter uma estratégia interessante para a partida de mais tarde. Dito isto, o Botafogo precisa marcar muito bem um Flamengo que, mesmo com muitos desfalques, pode ter do meio para frente Alan e Léo Ortiz. Fabiano, Léo Ortiz é zagueiro, mas joga muito bem como volante. Arrascaeta, se o De La Cruz for poupado, por um lado Luiz Araújo, o Carlinhos e o Bruno Henrique pelo lado esquerdo. Carlinhos, Fabiano, Pedro e o Gabriel Barbosa estão fora. Carlinhos fez gol no Botafogo pelo Nova Iguaçu no Campeonato Carioca. Tem que marcar bem o Carlinhos. O Luiz Araújo vive grande fase, o Bruno Henrique, a gente sabe, é um grande jogador também. Então o Botafogo tem que marcar muito forte o Flamengo. E, além da qualidade individual que o time do Flamengo tem, finalizações de fora, bola aérea ofensiva, principalmente a bola parada. O Léo Pereira é um zagueiro que também pode atuar como lateral esquerdo, porque eles não têm o Vinha até o final da temporada e ainda não sabemos se o Ayrton Lucas vai ser titular, mas o Léo Pereira é muito bom na bola aérea ofensiva. Fabrício Bruno sobe bem também, além do próprio Carlinhos, que é o centroavante. O Bruno Henrique também pode jogar como centroavante, mas mesmo atuando como ponta também vai bem na bola aérea. Então atenção à bola aérea do Flamengo, finalizações de fora e essas pequenas infiltrações, principalmente se o Arrascaeta jogar, ele gosta daquele último passe colocando o centroavante em condições ou buscando uma excelente bola, deixando alguém em condições para encontrar o centroavante ou quem estiver chegando na área para finalizar. E já vou falar sobre nossa zona ofensiva, mas uma atenção que o Botafogo precisa ter. Vem observando que o Flamengo, com um dos zagueiros, geralmente Fabrício Bruno, fica um pouco com a bola e dá um passe vertical para alguém que desce até a linha do meio, ou até passa um pouquinho para o campo de defesa, um meio-campista. E esse jogador, recebendo o passe do zagueiro, mesmo de costas para o ataque, já faz uma ligação para o lado direito, de primeira. Arrascaeta, Gerson, De La Cruz. Algum meio-campista do Flamengo baixa um pouquinho, recebe essa bola do zagueiro rubro-negro e de primeira vira para o lado direito para pegar o lateral, provavelmente hoje o Wesley, que está sendo negociado, e o Luiz Araújo, em condição de 2 contra 1 para cima do lateral adversário. Então, esse meio-campista rubro-negro, ele atrai a marcação, gera dúvida nos marcadores adversários, solta a bola de primeira para o lado do campo, num passe de segurança, mas que não é apenas de segurança, é um passe que dá a condição do lateral subir com o ponta, gerando vantagem numérica muitas vezes para cima do lateral adversário. Muita atenção a isso. O Botafogo tem que jogar com tranquilidade. Nós tivemos mais posse de bola que o Palmeiras e mais finalizações na última partida na Libertadores. Então, tranquilidade, paciência, segura a bola, toca aqui, roda ali de lado a lado, se tiver com a bola no campo ofensivo. O Flamengo vem dando brechas no meio-campo, vem tendo um buraco entre a linha de defesa
e a linha de meio, e o Botafogo pode aproveitar trabalhando com o Almada por dentro, naquela movimentação, aquela flutuação que ele faz muito bem. E além disso, o Botafogo deve ter sim possibilidades para explorar a transição rápida pelos dois lados, pelo lado direito, pelo lado esquerdo. O Botafogo pode chegar ao gol do Flamengo com transição, que é uma característica do time alvinegro, uma característica do nosso glorioso. Bola aérea ofensiva muito forte também. O Flamengo falha na bola aérea defensiva. No primeiro turno fizemos um golaço com o Luiz Henrique, com uma jogada bem trabalhada, algo que pode acontecer hoje novamente, claro, outro tipo de lance para surpreender a equipe treinada por Tite. Creio num Botafogo variando do 4-4-2 para o 4-3-3 e tendo plenas condições de vencer no Newton Santos. Esteja aqui na live do meio-dia, muito provavelmente, galera, meio-dia, redação do Bandeira ao vivo, pré-jogo, e atenção total. Premier 2 às 18 horas. O jogo começa às 18h30. Às 18 horas começa a transmissão no Premier 2, com Bruno Cantarelli narrando, Betão comentando, Fabiano Bandeira comentando no Premier 2, é o Premier mais Charla Podcast. Então o Bruno Cantarelli narra, Betão comenta, eu também, e muito provavelmente Thiago Lacerda, ator, comentando pelo lado do Flamengo. Uma transmissão muito legal no Premier 2, Charla mais Premier, com a participação do Fabiano Bandeira, com a minha participação por lá. Então meio-dia aqui no canal e 18 horas Premier 2. Dá-lhe fogão, saudações alvinegras, aquele abraço, estamos muito juntos, valeu, fui, fogo!